Olá, meu querido, minha querida, aquele abraço grande no coraçãozinho de você aí. Hoje, essa semana, a gente vai conversar sobre os perigos da alergia. Pois é, a alergia realmente é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, porque pode matar literalmente. Mas antes de a gente começar a conversar sobre alergia, eu queria pedir a você, se você não segue o nosso canal, vai lá, clica em seguir lá, tá certo? Se inscreva no nosso canal, que é fundamental para que esse conteúdo seja disseminado por mais gente, tá certo? Então vamos falar um pouquinho sobre alergia. O que é alergia? Né? Ela caracteriza pela reação de defesa do corpo acionada pelo sistema imunológico, tá certo? E aí você vai ter essas plaquinhas aqui, ó, que a gente chama de urticária, né? Quantas pessoas que você conhece que já teve isso aí, as urticárias? Só que isso aí é causado, né? É disseminado por um tipo de imunoglobulina que a gente chama de IgE, tá certo? Agora, as alergias, na maioria das vezes, elas são alergias mais simples, mas tem alergias que podem complicar, tá certo? Tornar uma coisa realmente grave e que, se não cuidar a tempo, pode até matar as pessoas. Então você tem aqui o que a gente chama de reação anafilática e também chamado de choque anafilático. Aí você vai ter essas pessoas nessas características, com a urticária bem mais pesada do que a anterior. Vê, essa anterior a gente vê que é uma coisinha mais simples, mas essa daqui já começa a complicar. Veja a situação dessa criança, olha o edema aqui, ó. Essa criança já foi entubada aqui, entendeu? Se não fizer nada, entendeu? Você corre o risco dessas pessoas morrerem por choque anafilático, que mata, tá certo? Causa edema de glota e você fica sufocado sem conseguir respirar adequadamente. Então, a gente sabe que as reações anafiláticas ou choque anafilático, as alergias podem ser causadas por veneno de insetos, alergia a alimentos, a medicamentos. E o que é que você vai ter de sintoma nesses pacientes que vão ter uma reação anafilática? Eles podem começar com uma coceira generalizada no corpo, rouquidão, né, dificuldade de falar, sentir que a coisa está fechando, diarreia, tosse, dor de barriga, vômitos, aperto no peito, queda da pressão arterial, ou seja, começar a passar mal, arritmias cardíacas, seu coração dispara muito, colapso vascular, e isso pode levar à morte do paciente, pessoal. Então a gente tem que ter cuidado. Aquelas alergias mais simples, um antihistamínico normalmente resolve, o uso de um corticoidezinho, tudo resolve. Mas nessa reação anafilática, normalmente você precisa, né, de um socorro imediato, e algumas medidas preventivas têm que ser tomadas, tá certo? Então você tem que ter cuidado. Aqui, ó, esse paciente, coitado, aqui já está com edema de glota, com dificuldade de respirar. Então são casos em que tem que ser são emergências médicas, você tem que levar esse paciente para o hospital imediatamente, tá certo? Uma das coisas interessantes na prevenção dos pacientes é você utilizar, quem tem esse tipo de alergia, que tem risco de choque anafilático, é você ter, ó, botar uma pulseirazinha ou um colar também, que você pode colocar somente em crianças, e onde você vai identificar que você é alérgico a medicamentos, ó, como a dipirona, anti-inflamatória. Aqui você vai botar o que você for, pode ser a camarão, pode ser alimentos, aí você vai dizendo aqui. Então, usar um bracelete ou um colar é interessantíssimo. Por quê? Porque se você começar a passar mal, as pessoas vão saber, porque muitas vezes você não vai conseguir falar naquele determinado momento ali que você está sufocando, e as pessoas vão tomar as providências cabíveis, né? O interessante também é que você converse com o médico para que você tenha um kit de tratamento de choque, né? Principalmente quando você tem risco, né, de choque anafilático, né? Então você tem que ter esse cuidadozinho. Então nesse kit você tem que sempre andar com ele, né? Aqui você pode ter antihistamínico, corticoide, adrenalina, né? Tudinho. Então você tem as seringas, tudinho já prontozinho para que você ande com isso. E as mães que têm filhos que são alérgicos demais, que têm risco de choque anafilático, você tem que andar com esse kitzinho aí completo, sempre na sua bolsa. E muitas vezes essas crianças vão crescendo, o adolescente vai crescendo, e aí você já tem que ter e saber aplicar. A própria criança tem que saber aplicar a sua injeção de emergência, que você aplica até em cima da roupa mesmo, tudinho. Então esses pacientes começam a passar mal, começam a ficar assim, ter o risco do choque anafilático. Você vai lá mesmo, ó, tira a injeção e aplica na hora sobre cima, não dá nem tempo de tirar a roupa não, você aplica diretamente. Normalmente essas injeções são injeções de adrenalina, tá certo? Numa dose compatível com o paciente aqui, tá certo? Que ele já aplica em cima imediatamente, tá certo? Para prevenir esse risco
de edema de glótula. Se não providenciar, vai ficar aquele caso feio que a gente já viu aqui, que isso, pessoal, pode matar as pessoas, tá certo? Então, fica aí a dica, tá certo? Cuidado com a alergia pode se tornar algo realmente extremamente grave, tá certo? Que precisa de cuidados imediatos. Mas muitas vezes você precisa ter esses cuidadozinhos, aquele kit antes, até a injeção de adrenalina para poder chegar muitas vezes ao hospital, porque se você não tiver, não dá nem tempo de chegar no hospital, tá certo? Então, cuidado, principalmente as mães que têm crianças alérgicas, cuidado aí, utiliza sempre, esteja sempre com um kitzinho de primeiros socorros dentro da bolsa para poder salvar a vida do seu filho, tá certo? Então, um abraço grande, pessoal. Se não se inscreveu no nosso canal, se inscreve e compartilha com os amigos para poder, entendeu? Esse vídeo, esse conteúdo disseminar e a gente poder ajudar mais pessoas. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.